Fala galera do Vascão, hoje tem Vasco da Gama na Sul-Americana. O Vasco tem um ponto, deixou escapar aí, né? 2 pontinhos, mas tem a chance hoje de vencer o jogo em casa. Puerto Cabello, nome do time, Cabejo, né? Se pronuncia Cabejo. É um time muito fraco. O Vasco tem que vencer esse time hoje e fazer os 3 pontos e torcer para um empate no outro jogo do seu grupo, né? Quanto mais eles empatar lá, é melhor. O Vasco tem que se classificar em primeiro para não precisar enfrentar alguém que venha da Libertadores. Pela Sul-Americana, vocês já sabem, né, que a Sul-Americana, a casa da Sul-Americana é aqui na tela do SBT. A gente vai ver o VT e na volta a gente vai com o Pedrozinho, ao vivo do Caldeirão. A reportagem agora é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Chegou a hora de o Caldeirão ferver em uma competição internacional depois de 6 anos. É histórico, né? Pra gente é histórico. Acho que cada partida sul-americana aqui vai ser um revival, né, do que a gente viveu aqui nas décadas passadas. Até deixar um pedido aqui aos jogadores que, pelo amor de Deus, que tem tanto tempo que a gente não joga isso aqui, dá um pouquinho de vontade, bota um pouquinho de pé a mais ali. Aqui é a nossa casa, aqui é nosso Caldeirão. 2-0 amanhã, o Pedrinho está fazendo o seu trabalho e a Força Jovem agora voltou também para ajudar mais ainda o time. Em São Paulo foi uma derrota que nós jogamos fora de casa. Então, o Carelli não tem culpa nenhuma e nem os jogadores, nem ninguém. O jogo ganhou cara de decisão para o técnico Fábio Carilli, pressionado após o empate com o Melgar e a derrota para o Corinthians. O trabalho que ele está fazendo aqui é só o feijão com arroz que ele sabe fazer mesmo. É óbvio que ele criou uma pressão para ele sem necessidade, porque não havia necessidade de mesclar o time num jogo desse contra o Corinthians, segunda rodada de Campeonato Brasileiro, né? E não é que a arquibancada de São Januário vai ganhar um apoio extra de uma torcida da Venezuela? Torcedores do Carabobo, time que enfrenta o Botafogo nesta terça pela Libertadores, vieram aqui visitar e conhecer São Januário. A gente aproveitou para bater um papo com eles sobre o adversário do Vasco nesta terça pela Sul-Americana, o Puerto Cabello, que também é da Venezuela. Não é porque seja rival, é extremadamente fraco, um time que tem 8, 10 anos no máximo de fundado. Aí o Vasco pegou um adversário mas muito fácil, mano, para ganhar. No mínimo, o Vasco mete uns 3-0, no mínimo. O time do Vasco é um time bem superior, né? Ali vai se fechar tudo na defesa para jogar na contra-ataque, né? Rafael, da Força Jovem, foi quem apresentou o clube aos venezuelanos. Tem aliança aí, graças a Deus, no mundo todo, né? Londres, Portugal, Bolívia, Venezuela. E a gente recebe os nossos amigos aqui para até dar um apoio, um suporte para eles no jogo, né? Mas é bem bacana receber a galera, é uma troca de cultura, uma troca de experiências, de histórias, é bem legal. E isso também acontece quando a gente vai para fora, né? A ideia deles é sair do estádio Newton Santos e acompanhar o jogo, que começa mais tarde em São Januário. Não, a intenção é vir para assistir o jogo. Se der ou não der, já é circunstâncias da vida. A gente vai sair e vai vir rápido para cá, né? É bom, né? É bom. Inclusive, já falei para eles que sair um pouquinho antes lá, o churrasco é garantido. Vasco terá apoio também quando enfrentar o Puerto Cabello na Venezuela. A música já está ensaiada. Dale Vasco, dale Vasco, dale Vasco, olê, olê. Eu entendi bem. Eles são torcedores do Carabobo? Tu viu, Benê? A amizade? Não tem jeito, a aliança. O próprio torcedor vascaíno disse ali, a aliança. Ué. Gente, o que tá acontecendo, Força Jovem? Mas, Fernandinha... Que é isso? Assim, Tô decepcionada. Tem um negócio da amizade aí do Vasco com o Botafogo. É, o clássico da amizade. Inclusive, é o único clássico permitido em São Januário, uma pena. E é verdade mesmo. Você já foi num clássico? Você já foi, né, como jornalista? Sim. É uma coisa muito tranquila mesmo. Tem gente do Vasco com a camisa inclusive, do deveria Botafogo. ser assim com todo mundo, né? Pois é. A gente tem um futebol bem leve aqui no Rio, né? A gente não pode nem reclamar muito, né? Mas é um clássico da amizade. Que aí tem o povo do Twitter. Você conhece bem essa terra é sua. Que fica falando, não tem nada de amizade aqui não sei o quê. Eu sou da geração que tem amizade sim, eu tô me sentindo traída. Tô me sentindo golpeada com esta imagem, torcedores do Carabobo, com o pessoal lá do Vasco mostrando. Aí vão assistir, depois vão direto pra lá pra assistir o outro jogo. Esse sentimento é terrível mesmo, Fernandinha Maia. Mas não fica com ciúme não, que eu acho que a torcida vai ser em vão.
porque a gente vai falar do Botafogo. Vamos Acho que o Botafogo é plenamente favorito, tal como, na minha visão, o Vasco é plenamente favorito. Você acha que o Vasco hoje é favorito, Vene? É favorito, tendo em vista que o Vasco poupou 8 jogadores naquele duelo com o Corinthians, pensando nesse jogo. É um jogo importante. E eu sempre repito aqui que enfrentar o Vasco da Gama, independentemente do momento do Vasco, enfrentar o Vasco dentro de São Januário é uma tarefa extremamente difícil. Poucos adversários são tão fortes jogando em sua casa como o Vasco da Gama é aqui no futebol brasileiro. Então, acho que o Vasco é muito favorito para esse duelo. Óbvio, tem a pressão em cima do Fábio Carille, ele não ter só apenas um resultado positivo, mas mostrar também desempenho dentro de campo, algo que a torcida vascaína vem cobrando bastante. E o forte do Carille é o setor defensivo. A gente sempre acompanhou o trabalho do Carille no Corinthians, no Santos, enfim, por onde ele passou. E o forte era o setor defensivo. E no Vasco da Gama tem sido o ponto fraco, pelo menos nos últimos jogos. Tanto é que o Verratti reclamou disso bastante. Mas mesmo diante desses problemas todos do Fábio Carille, eu ainda considero o Vasco favorito, até porque o futebol venezuelano ainda não é um futebol que impõe muito medo e o Porto Cabelo é apenas o 5º do campeonato venezuelano. Tudo bem, tem 6 jogos aí que não perde, mas são 4 empates seguidos. Então é o copo meio cheio, meio vazio. Então, para te responder, eu acho que o Vasco da Gama é muito favorito para esse duelo com o Porto Cabelo dentro de São Januário. Daqui a pouco eu quero saber de Lucas Pedrosa o que ele acha, se ele concorda com o Vene Casagrande que o Porto Cabelo não é favorito, o Vasco que é para esse confronto. A gente tem que levar na máxima aqui que é o Vasco em São Januário e ponto final. Independentemente do seu adversário, o vascaíno tem essa confiança e tem que ter mesmo dentro de sua casa. Jogar em São Januário é sempre uma dificuldade para o adversário, porque de fato é um caldeirão. Então o Vasco tem essa máxima sempre ao seu lado e hoje vai ter novamente. Daqui a pouco nesse telão aqui, Lucas Pedrosa, direto de São Januário. Ele não vai só falar do Vasco, não. Vai ficar o programa todo aqui, falando de lá, e vai almoçar só depois com a gente, Vene. É isso. Não vai almoçar depois de falar do Vasco, não. Cadê ele? Ô, garoto, se você acha que vai entrar aqui, vai falar do Vasco e vai embora, se enganou. Você vai ficar com a gente até o final, que eu quero que você fale do meu fogão. Tem negócio de será que o Santos vai jogar e não vai ser mais o Patrick de Paula? Será que não sei o quê? Mastriani, que o Igor Jesus não joga? Eu quero sua opinião. Mas antes, você combina com este lugar, Lucas Pedrosa? Você fica até mais bonito em São Januário. Boa tarde, meu amigo. Quero que você fale das novidades e da sua expectativa para o jogo de hoje do seu Vascão. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda Maia, boa tarde, Vene, boa tarde, galera de casa. Sem dúvida alguma, eu não só me sinto em casa, mas também fico muito bonito estando aqui em São Januário, esse estádio histórico, esse estádio maravilhoso. Daqui a pouquinho tem novidade, inclusive exclusiva, do que está sendo montado aqui, tá? Bandeiras e faixas sendo preparadas exclusivamente para essa partida entre Vasco e Puerto Cabello, segunda rodada da Copa Sul-Americana. Lembrando, na primeira rodada o Vasco empatou em 3-3 com o Melgar na altitude do Peru. E no outro jogo ajudou também o Vasco da Gama, porque o Puerto Cabello recebeu o Lanús da Argentina, o seu adversário aí do grupo do Vasco da Gama, e achou 2 gols, conseguiu estar vencendo por 2 gols. Mas logo depois, mesmo com 1 a mais, o Lanús conseguiu empatar, ou seja, o grupo do Vasco está todo mundo empatado, todo mundo com apenas 1 ponto. Então o Vasco da Gama tem uma oportunidade aqui em São Januário, essa partida que acontece às 9h30 da noite, de conseguir fazer 4 pontos e quem sabe aí assumir de vez a liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana. Lembrando ao torcedor, lembrando ao espectador que está aí em casa, que o Vasco da Gama está num grupo da Sul-Americana em que apenas um time passa diretamente. O segundo colocado, ele joga um play-off, digamos assim, contra os terceiros colocados da Copa Libertadores. Então, na Copa Sul-Americana, o regulamento é esse. Apenas o primeiro lugar do grupo passa. E sem dúvida alguma, apesar da torcida do Vasco já estar muito ansiosa para o jogo de hoje, a pressão vem tomando conta um pouquinho do Vasco da Gama, principalmente pela situação do técnico Fábio Carille. Esse empate que aconteceu no Peru causou um pouco, sim, de pressão para cima dele, por conta da forma como esse empate aconteceu. O Vasco estava vencendo por 3-1 na estreia da Sul-Americana e acabou tomando 2 gols em 15 minutos, o que foi um balde de água fria para a torcida. E no último final de semana, optando por colocar 8 reservas em campo, o Vasco tomou
uma goleada praticamente do Corinthians, foi 3-0 Corinthians, mas o Vasco tomou 5 gols, o que deixou sim o Fábio Carille balançado no cargo. Então as informações que a gente tem é que esse jogo contra o Puerto Cabello nessa noite e também contra o Sport no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro serão decisivos para a permanência ou não de Fábio Carille. E não é só o resultado que vai ser avaliado, o desempenho, como esse time joga em campo, também está sendo olhado pela diretoria vascaína, Fernanda. Vê como é que ele é completinho, Vene Casagrande? É isso. Aí ele tá sentado ali e fala igual comentarista. Aí manda ele pra lá com o microfone na mão, ele fala igual um repórter. É impressionante esse menino. Ô, Lucas Pedrosa, não é, ô Vene? Ô, Lucas Pedrosa, eu quero ver tua casa. Você tá mostrando só um pedacinho aí. Eu quero ver como é que tá aí. Pode mostrar? É o Terra que tá aí hoje. Beijo pro Terra. Pedir pro nosso Terra Samba. O Terra que tem um filho que joga muita bola, tá, Vene Casagrande? O menino é atacante, é sério isso. Eu acredito. Eu sonho em ver ele lá no meu fogão. Olha aí como é que tá. Fala aí, Pedrosa. O pessoal já tá arrumando tudo, né? Tá bonito o negócio aí. Já tem umas faixas ali em cima. Isso, Fernanda. Atrás de você já tem algumas coisinhas sendo colocadas, né? Ih, ficou ruim essa frase, hein? Perfeito. Ó, gramado impecável, perfeito mesmo, com todos os padrões que pedem um futebol que a gente espera que exista, né? Perfeição, assim, vendo de perto aqui, coisa linda, não tem reclamação, não tem nada pra poder justificar algum tipo de atuação ruim do Vasco da Gama. E lá em cima, Fernanda, apesar do vento estar batendo, da galera tá montando, eu já consegui decifrar o que a torcida está preparando para esse jogo de hoje. Jogo de Copa Sul-Americana. O Vasco, para quem não sabe, é tricampeão continental da América do Sul. E é por isso que lá está escrito Sul-Americano de 1948, um título histórico, o que gerou, por exemplo, como é a Libertadores hoje em dia. Tem ali também, que não está aparecendo por causa do vento, a Libertadores de 1998, quando o Vasco conquistou o seu primeiro título de Libertadores no seu centenário, inclusive, e a Mercosul de 2000, naquela virada histórica que o Romário fez 3 gols contra o Palmeiras, que o Vasco, mesmo com 1 a menos, conseguiu uma virada sensacional após perder de 3-0 no primeiro tempo e fazer o 4-3 com uma grande atuação de Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e companhia. Então, esses 3 títulos do Vasco, esses 3 títulos continentais, vão ser destacados aqui para essa partida. Notícia exclusiva que a gente pode trazer aqui no SBT Esportes Rio, e é por isso que, sem dúvida alguma, o Vasco é um clube com uma história maravilhosa e que não deve ter tantas mudanças, ou melhor, não deve ter mudanças para a partida de hoje. O Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, na zaga, João Vitor e o Lemos. Na lateral esquerda, o Lucas Piton. Na volância, Hugo e talvez a única dúvida do Fábio Carille, Paulinho ou Tietê. Quem deve jogar nessa vaga de titular é a única dúvida do Fábio Carille, pelo que eu consegui apurar. Lá na frente, Garré, Nuno, Coutinho e Verratti. O que fica, Fernanda, como dúvida também, e que provavelmente vai acontecer, é o Jair fora da lista de relacionados. A chance é grande por uma avaliação técnica, uma opção técnica mesmo, depois da partida contra o Corinthians. E também o Adson, essa por uma questão física. O Adson voltou a sentir dores no local da lesão dele, então por isso tem chance do Adson, um jogador muito importante para o Vasco da Gama, que está voltando aos poucos de lesão, não ser relacionado para o jogo de hoje. Eles já não seriam titulares, mas a chance é grande nesse momento, não dá para cravar, mas a chance é grande de Jair e Adson não estarem relacionados para essa partida. Apesar disso, o time titular do Vasco vai completo para esse jogo pela segunda rodada da Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello. Fernanda. Quero saber de vocês dois. Concordam com essa questão do Jair, hein? O Adson, você falou que é uma questão física, né? Não é a escolha. Mas o Jair ser uma questão técnica, você concorda com isso, ou Vene Casagrande? Bom, é muito fácil eu comentar aqui sentado na frente da câmera sem acompanhar o dia a dia dos treinamentos, mas te respondendo de uma maneira sucinta, partindo do princípio que o Jair está treinando bem, que ele não está se atrasando, que, enfim, não cometeu nenhum ato de disciplina, eu discordo totalmente do Fábio Carille em não relacioná-lo. Você não colocá-lo no time titular, eu até entendo, mas você não ter o Jair, que já mostrou ser peça extremamente importante nesse elenco do Vasco da Gama, eu acho um erro do treinador Fábio Carille. Mas repito, Fernandinha, eu estou comentando isso sem saber mais detalhes, mais bastidores. De repente, após a partida, o Fábio Carille pode ter uma explicação melhor. Ele pode falar, olha, o comportamento do jogador não me agradou, ou o treinamento ele não tem ido muito bem. É um direito do treinador.
Óbvio que ele não vai tomar nenhuma decisão querendo atrapalhar o próprio trabalho dele e, consequentemente, o Vasco da Gama. Se ele está tomando essa decisão, é algo que ele está enxergando no dia a dia do Vasco da Gama nos treinamentos. Então, mas se ele não fez nada, se ele está treinando bem, eu considero um erro absurdo do técnico Fábio Carille não relacioná-lo. Eu também. É isso aí, galera do Vascão. É hoje, Vasco da Gama e Puerto Cabello. Jogo valendo aí, quem sabe, a liderança do grupo do Vasco, né? Vamos dar uma olhada aqui no grupo. O Lanús, que empatou o jogo contra esse mesmo Puerto Cabello, né? É isso mesmo, o Lanús empatou fora de casa com o Puerto Cabello. Vamos até dar uma olhada aqui pra gente. Não tem outro jogo, né? Foi isso mesmo que aconteceu. O Lanús saiu para jogar, né? Fora de casa com o Puerto Cabello. Empatou em 2-2. Nesse jogo, o Puerto Cabello abriu 2-0. O Lanús, com um jogador a menos, conseguiu empatar o jogo, né, cara? O Lanús foi dominante no jogo, na verdade, né? Posse de bola... Não posse de bola não, mas finalizações no alvo. O Lanús dominou o jogo contra esse time aí. A tendência, né, é que o Vasco vença o Puerto Cabello torneio ataque, que já é o Lanús, né? O Vasco vem de uma derrota 3-0 para o Corinthians. Poderia estar com 3 pontos hoje, né? Porque estava vencendo o Melgar por 3-1 e acabou perdendo aí a chance de vencer esse título. Aí venceu o Santos por 2-1 e teria perdido para o Flamengo nos playoffs ali do Campeonato Carioca. Caso o Vasco vença hoje, o Lanús vai enfrentar o Melgar em casa, né? O Lanús também pode assumir a liderança do campeonato. Esse jogo do Melgar e o Lanús, a gente vai ter uma noção aí de quem é o Lanús nessa competição, né? Porque o Melgar é um time fraco. Será que o Lanús vai passar por cima do Melgar? Tomara que dê um empate aí. Aí a gente vai estar num grupo bem fraquinho, né?